Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e está começando agora mais um episódio do Pílulas da História. E hoje a gente vai falar sobre um dos grandes patrimônios de nós campistas, que é o Jornal Monitor Campista. Eu estou aqui no Arquivo Público Municipal para poder contar a história desse jornal, que quando foi encerrado em 2009, era o terceiro mais antigo do Brasil e hoje está sendo restaurado pelo Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho. Gente, é muito interessante quando a gente pensa em Campos dos Goytacazes e pensa que aqui foi um celeiro cultural. A gente já falou, por exemplo, sobre o Trianon, do Carvalhinho, mas também na área jornalística, também na área da imprensa, Campos era expoente no Brasil. Principalmente depois da vinda da família real para o Brasil em 1808, o Brasil começou a experimentar uma liberdade de imprensa que antes não possuía. E desde pelo menos 1830, Campos foi fundando várias tipografias, algumas delas inclusive entre as mais antigas do Brasil. Em 1830, por exemplo, nós temos notícias de um jornal chamado Espelho Campista. Esse jornal ele era manuscrito, ou seja, escrito a bico de pena, e não pode ser considerado, justamente porque não era fruto de uma tipografia, o início da imprensa em Campos, mas já mostra como a circulação de ideias através da escrita estava presente nessa sociedade. Também no segundo semestre de 1830 foi fundado a primeira tipografia da nossa região. Ela foi fundada pelo português Antônio da Silva Arcos e essa tipografia foi responsável pela impressão de jornais como Correio Constitucional Campista, O Farol e Goytacás. Esses são os jornais mais antigos impressos em tipografia que a gente tem notícia na história de Campos. Infelizmente, o Arquivo Público Municipal não possui nenhum desses exemplares, mas alguns podem ser conferidos no site da Biblioteca Nacional, na Hemeroteca. Não existe consenso na historiografia sobre a real data de fundação do Monitor Campista, porque o Monitor é resultado da junção de dois jornais, como a gente vai ver já já. Fato é que no ano de 1833, o médico Francisco José Alípio fundou a Tipografia Patriótica, a segunda tipografia que a gente tem registro aqui em Campos dos Goytacazes, ainda no período regencial. Essa tipografia foi responsável pela edição em 1834 do Jornal Campista, que eu considero o berço, a raiz, a origem do Jornal Monitor Campista, e é isso que vocês vão ver agora, porque afinal de contas esse exemplar foi completamente restaurado para ficar disponível para você, pesquisador. Ao longo da sua história, o Jornal Monitor Campista foi passando por adaptações no títulos e também de propriedade. Fato é que, gente, que em 2009 o jornal foi descontinuado quando já pertencia aos Diários Associados. Nesse momento, o arquivo original do Monitor Campista foi enviado para o Rio de Janeiro, para a sede dos Diários Associados, só retornando a Campos no ano de 2015, quando efetivamente o título e a propriedade desse acervo original haviam sido transmitidos à Câmara Municipal. Portanto, aquele acervo que vocês viram nas imagens anteriores e esse que vocês vão ver agora pertencem originalmente agora à Câmara Municipal. O processo de restauração dos 9 primeiros exemplares do Monitor Campista foi iniciado no ano passado, em 2020, e vem sendo realizado com previsão de término ainda esse ano. Conforme eu disse no início dessas imagens aqui para vocês, o Laboratório de Restauração do Arquivo é o único no interior do estado e teve que fazer um estudo de caso dessa documentação para poder aplicar as técnicas corretas e os procedimentos necessários à restauração desses 9 primeiros exemplares. A gente está aqui agora para falar com o Luiz Felipe Ferreira, que é um dos responsáveis por executar o tratamento dessa documentação. Bom, quando esse jornal é encaminhado aqui para o setor de restauração, antes de iniciar o processo de restauração propriamente dito, ele tem que passar por alguns diagnósticos. Primeiro, esse jornal é desmontado, é desfeita a encadernação dele e é preenchida uma ficha de desmonte, onde a gente mostra onde originalmente quais folhas eram unidas. E é também preenchida uma ficha de diagnóstico, que ela vai descrever detalhadamente qual a condição de conservação desse jornal. Eu trouxe de exemplo para mostrar um jornal que ele ainda não passou pelo procedimento de restauração, e a gente pode observar danos nele, tanto no suporte externo, então aqui a gente pode ver
encadernação solta, ataque de inseto, capa rasgada. E no suporte interno, a gente pode observar também algumas perfurações de insetos, folha rasgada, algumas marcas de umidade, que são alguns danos muito comuns que a gente observa nesse tipo de papel. E é também feito um teste de solubilidade de tinta, para você saber se essa tinta ela pode borrar quando ela está imersa em meio aquoso. Se ela não borrar, ela pode passar para o próximo procedimento, que é o banho desacidificador. Esses papéis, seja pela tinta, pela composição da tinta, ou pela própria composição do papel, que ele pode ter alguma impureza no processo de fabricação, ele pode ser muito ácido. E a acidez é uma grande inimiga da conservação dos papéis, porque ela torna o papel muito fragilizado com o tempo. Então, esse banho desacidificador, que é uma composição de uma água tratada com uma solução de hidróxido de cálcio, ela equilibra o pH desse papel, ela retira essa acidez excessiva, né? Só que pode ter outro caso também, quando a tinta borra em contato com o meio aquoso. E aí todo o procedimento de restauração ele tem que ser feito manualmente. É importante ressaltar que a gente sempre preza pela reversibilidade do processo de restauração. Então, eu separei aqui para mostrar para vocês alguns dos produtos que a gente usa, que todos eles, quando a gente aplica no processo, eles são reversíveis. Então, por exemplo, a cola metilcelulose, que ela tem duas propriedades principais, que ela não tem cheiro, então ela não atrai insetos, e ela, quando a gente molha ela, todos os reparos que a gente faz com ela, eles soltam, eles são reversíveis. O papel japonês, que ele tem uma gramatura muito baixa, então quando você aplica ele sobre alguma folha, você consegue ver através dele. Então é um papel especial para restauração. Nesse processo de higienização manual também, como às vezes é um papel muito delicado, a gente tem que fazer a higienização com pó de borracha, a gente aplica delicadamente sobre o documento e faz a higienização. Higienização com pincéis, sempre com cerdas muito macias, para não danificar o papel. Alguns procedimentos minuciosos são feitos com bisturi ou com pinça. E o próximo processo é a recomposição da estrutura desse papel, que vai ser na nossa máquina obturadora, que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Bom, passado todo esse procedimento que eu expliquei para vocês anteriormente, esses documentos estão prontos para vir para essa máquina, onde eles vão ter suas estruturas recompostas. Essa é chamada máquina obturadora de papéis, e eu vou mostrar o funcionamento dela para vocês. Basicamente, o que acontece nela, a gente coloca o papel aqui dentro, nessa superfície dela, ela sobe uma água tratada aqui, e nessa água a gente mistura uma polpa de papel que ela é produzida aqui mesmo no laboratório de restauração. Ela é produzida com papéis de diferentes tonalidades e gramaturas para chegar numa tonalidade próxima ao documento original. E é importante falar que essa tonalidade tem que ser próxima, aproximada. Ela nunca pode ser a mesma tonalidade do documento original, porque isso configura uma adulteração na originalidade do papel. Então a gente tem que mostrar exatamente para quem vê aquele documento aonde a gente fez a intervenção. Bom, conforme nós vimos, o documento, o jornal Monitor Campista, que originalmente chega para a gente nesse estado, ele termina assim, completamente restaurado. Essa, por exemplo, é a primeira edição do jornal Monitor Campista, quando ainda chamava O Campista, de 1834. Completamente restaurado, maleável, quimicamente balanceado, costurado e pronto para ser conservado e disponibilizado para o pesquisador.
A gente encerra aqui mais um episódio do Pílulas da História. Eu espero que você tenha gostado diretamente do Arquivo Público Municipal. Te lembrar que todas as quintas-feiras, às 20 horas, vai ao ar um inédito do Pílulas da História. Mas ao longo da semana você consegue também conferir as reprises aqui na TV Câmara, canal 19.3 e nos nossos canais do YouTube. Fica com a gente, manda suas sugestões de programa, de temas que você gostaria de ver aqui no Pílulas e a gente se vê na próxima semana. Até lá!